Olá, meu irmão, minha irmã. Nós estamos no mês de fevereiro de 2021. Então, nesse pequeno vídeo, convido você para partilhar comigo algumas ideias da encíclica Fratelli Tutti, todos irmãos, do nosso querido Papa Francisco. Deus criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres, na dignidade e os chamou a conviver entre si como irmãos. É a afirmação do número 5 da encíclica do nosso Papa. Mais adiante ele nos lembra que as pessoas já não são vistas como um valor primário a respeitar e tutelar, especialmente se são pobres ou deficientes, se ainda não servem, como expressa o Papa se referindo aos nascituros, ou os que já não servem, se referindo aos idosos, o número 18 da encíclica. Então, antes que todos os irmãos, infelizmente, são assim que muitos são olhados e vistos. A tentação de fazer uma cultura dos muros, lembra o Papa, de erguer muros no coração, muros na terra, para impedir o encontro com as outras culturas, com as outras pessoas. E quem levanta um muro, lembra o Papa, quem constrói um muro acabará escravo dentro desses próprios muros que construiu. Isso está no número 27 dessa encíclica. O isolamento não, diz o Papa, mas a proximidade sim. A cultura do confronto não, a cultura do encontro sim. É o número 30 da encíclica que trabalha esse tema. Nós alimentamos-nos com sonhos de esplendor e grandeza e acabamos por comer distração, fechamento e solidão. Estamos enconturrados de conexões e perdemos o gosto da fraternidade. Buscamos o resultado rápido e seguro e encontramos-nos cada vez mais oprimidos pela impaciência e pela ansiedade. Somos prisioneiros da virtualidade e perdemos o gosto e o sabor da realidade, das coisas simples. É o número 33 da encíclica Fratelli Tutti. Mais adiante, o Papa nos lembra que viver indiferentes à dor não é uma opção possível. Não podemos deixar ninguém caído nas margens da vida. É o número 68. Para se caminhar rumo à amizade social e à fraternidade universal, que são os temas desta encíclica, há que se dar conta de quanto vale um ser humano, de quanto vale uma pessoa, sempre, em qualquer lugar e circunstâncias. Essa afirmação está lá no número 106. Além disso, o Papa nos lembra que o serviço fixa sempre o rosto do irmão, toca a sua carne, sente a sua proximidade e até padece com ela, e procura a promoção desse irmão, dessa irmã. O serviço nunca é ideológico. Não servimos a ideias, mas servimos a pessoas. Número 115. Dentro desse contexto, nosso Papa nos lembra: hoje, ou nos salvamos todos, ou não se salva ninguém. A pobreza, a degradação, os sofrimentos do lugar da terra são um silencioso terreno fértil de problemas que afetarão todo o planeta. Daí o perigo da indiferença. É o número 137 do documento. E por falar em sofrimentos e pobreza, o Papa diz: não há pobreza pior do que aquela que priva o ser humano do trabalho, da dignidade do trabalho. O número 162. Amar o mais insignificante dos seres humanos como a um irmão. Esse é o apelo. Como se existisse apenas ele no mundo. E isso não é perder tempo. 193. Se você puder fazer isso para um irmão, não está perdendo tempo. Entre a indiferença egoísta tão presente hoje e o protesto violento, há uma opção sempre possível no livro do Papa, no número 199, o diálogo. Esse é o nosso caminho, essa é a nossa arma.
A vida é a arte do encontro. Embora haja tantos desencontros na vida, escreve o Papa lá no número 215 da encíclica. O processo de paz é um empenho que se prolonga no tempo. É um trabalho paciente de busca da verdade, da justiça, que honra a memória das vítimas e abre passo a passo para uma esperança comum mais forte do que a vingança. É o número 226, processo de paz para superar a vingança. O Papa nos lembra ainda que nenhuma família, nenhum grupo de vizinhos, nenhuma etnia e menos ainda nenhum país tem futuro se o motor que os une, que os congrega e cobre as diferenças é a vingança e o ódio. Número 242, para a gente se convencer. A vingança não resolverá nada. Não podemos permitir, lembra o Papa Francisco, que a atual e as novas gerações percam a memória dos fatos históricos que aconteceram, como, por exemplo, o Holocausto, onde milhões e milhões de judeus foram dizimados, os ataques atômicos, o comércio de escravos, o massacre de etnias inteiras, perseguições. A memória garantia estímulo para construir um futuro mais justo e fraterno. Estes e outros tantos fatos históricos que nos fazem envergonhar de sermos humanos não podem ser esquecidos. Sem memória nunca se avança. É muito salutar também a gente fazer memória do bem, das coisas bonitas, não só dessas tragédias humanitárias. Mas a vingança nunca sacia verdadeiramente a insatisfação das vítimas. Por isso a vingança não resolve nada. O perdão é precisamente que permite buscar a justiça sem cair no ciclo vicioso da vingança, nem na injustiça do esquecimento, escreve o Papa nos números 251 e 252. Toda guerra deixa o mundo pior do que encontrou. A guerra é um fracasso da política, a guerra é um fracasso da humanidade, é uma rendição vergonhosa, uma derrota perante as forças do mal. Número 261. E o Papa lembra algo muito importante, e já sabido por todos nós: com o dinheiro usado em armas e em outras despesas militares, construamos um fundo mundial, diz o Papa, para acabar de vez com a fome e para o desenvolvimento dos países mais pobres, a fim de que os seus habitantes não recorram a soluções violentas ou enganadoras, nem precisem de abandonar os seus países à procura de uma vida mais digna. É o fenômeno da migração. É o número 262 da encíclica Fratelli Tutti. Sem uma abertura ao Pai de todos, a Deus, não podem haver razões sólidas e estáveis para o apelo à fraternidade. Só com esta consciência de filhos que não são órfãos, nós podemos viver em paz entre nós. Como crentes, lembra o Papa, das diversas religiões, sabemos que tornar Deus presente é um bem para as nossas sociedades. Entre as causas mais importantes, nos diz o Papa Francisco, da crise do mundo moderno, se contam uma consciência humana anestesiada, o afastamento dos valores religiosos, o predomínio do individualismo e das filosofias materialistas que divinizam o homem e colocam os valores mundanos e materiais no lugar dos princípios supremos e transcendentes. Eis aí as causas. É o que o Papa chama de miopia dos racionalismos. 272 a 275, você pode aprofundar melhor isso. Se a música do Evangelho parar de vibrar nas nossas entranhas, diz o Papa, perderemos a alegria que brota da compaixão, a ternura que nasce da confiança,
a capacidade da reconciliação que encontra sua fonte no fato de nos sabermos sempre perdoados e enviados. Se a música do Evangelho cessar de repercutir nas nossas casas, nas nossas praças, nos postos de trabalho, na política e na economia, teremos então extinguido a melodia que nos desafiava a lutar pela dignidade de todo homem e de toda mulher. É o número 277, a música do Evangelho. Por fim, Papa Francisco nos diz: Deus não olha com os olhos, Deus olha com o coração. O único lucro é a paz. 284. Agradeçamos essas instruções bonitas, essas intuições do nosso Papa Francisco e procuremos conhecer esse documento.